Olá pessoal, nós estamos vendo o acordo ortográfico, né? E hoje nós vamos ver aqui a questão do hífen, certo? Lembrando que esse assunto ele está no módulo 1 ainda, certo? No P3. Para quem tem o módulo, só dá uma olhadinha aí, abre o módulo que vai ter lá o novo acordo ortográfico. Então, o uso do hífen, né? Vamos lá ver primeiramente a função do hífen. O hífen tem a função de ligar palavras, de conectar pronomes átonos aos verbos, separar sílabas de uma palavra no fim da linha, que é aquele artifício que a gente tem quando a palavra não está cabendo, né, completa no final da linha, e nós separamos por meio da sílaba e continuamos a palavra na outra linha. Muito usado em textos e redação e tal, certo? Usa-se o hífen em que sentido, né? Em que momento? Vamos ver agora. A palavra composta que não apresenta verbo de ligação e o primeiro termo é um substantivo, adjetivo, numeral ou verbo. Aí nós vamos usar o hífen. Arco-íris, quinta-feira, guarda-sol, má fé, azul escuro, porta-lápis. Esses são exemplos, não são casos únicos, tá? Arco-íris nós temos aí um substantivo, né? Arco, íris outro substantivo, então arco-íris. Quinta-feira, um numeral, quinta, né? Feira, um substantivo. Guarda-sol, né? Guarda-sol, aqui vem o verbo guardar, né? Está guardando do sol, né? Então é um verbo, guarda, sol, substantivo. Má fé é um adjetivo, né? Fé é um substantivo. E azul escuro também nós temos adjetivos. E porta-lápis nós temos substantivos, tá bom? Usa-se hífen também palavras compostas cujos elementos são repetidos, né? Reco, blá, 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 pega, zum, 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 rom, rom, cri, cri. Então, essa é uma regra mais simples, quando a gente sabe que a palavra ela é uma repetição igual na primeira e na segunda, igual na primeira, na segunda e na terceira, como é o caso de blá, 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 são separadas por hífen, porque exatamente são palavras iguais, certo? Essa é mais simples, essa regrinha aí. Nós temos palavras compostas em que, entre os elementos, há o emprego do apóstrofo. O apóstrofo é este sinalzinho aqui, tá? Para quem estava esquecido. Então, quando a gente tem uma palavra com apóstrofo, a palavra que vem antes dele, nós separamos com hífen. Gota d'água, pé d'água, né? Mãe d'água, olhos d'água. Então, essa regra também está um pouco mais simples. Palavras compostas derivadas de topônimos com ou sem elemento de ligação. Isso aí são palavras que são derivadas de lugares, né? No caso, Belo Horizontino é aquele que mora em Belo Horizonte, né? Ou aquilo que vem de Belo Horizonte, é fabricado lá, e este produto é Belo Horizontino, esta pessoa é Belo Horizontina, né? Então nós temos aí o uso do hífen para esses tipos de palavra, tá? Porto Alegrense, Mato Grossense do Sul e sul-africano. Essas palavras nós usamos sim o hífen. Palavras compostas que nomeiam espécies, plantas e animais com ou sem elemento de ligação, né? Também tá fácil aí quando a gente vai para fauna e para flora, né? Aí, bem-te-vi, pimenta do reino, peixe-espada, lebre da Patagônia, mico-leão dourado, erva doce. Nós temos animais e nós temos vegetais, né? Plantas e tal, que esse nós usamos sim o hífen,
né? No caso aí, bem te viu, passarinho, né? Peixe-espada, um tipo de peixe. O mico-leão dourado, né? São todos animais. Nós temos a pimenta do reino e erva doce, né? Como dois exemplos de plantas, tá? Usa-se o hífen também para ligar duas palavras ou mais que podem se combinar, formando não propriamente vocábulos, mas encadeamentos vocabulares. No caso, quando é uma coisa que refere-se a mais de uma. No caso, ponte Rio-Niterói. A ponte Rio-Niterói é uma ponte que se refere tanto ao Rio e a Niterói, né? Que ela liga as duas cidades. Então tá aí, ponte Rio-Niterói. Eixo Rio-São Paulo também, né? É um trajeto onde vai ligar o Rio a São Paulo. Então isso aí nós temos um encadeamento vocabular, né? Que ele vai combinar duas situações em uma coisa só. Resumindo, hífen nas palavras compostas, né? Sem elementos de ligação com a primeira palavra, sendo substantivo, adjetivo, numeral ou verbo, elementos repetidos, com emprego de apóstrofo, derivadas dos topônimos ou sem elementos de ligação, com ou sem elementos de ligação, né? São aquelas que nós vimos das situações de cidades e tal, que vem daquele lugar, né? O Belo Horizontino. Espécie de plantas, né? Flores, frutos, raízes, sementes e animais, com ou sem elemento de ligação. E o encadeamento vocabular, que foi o que nós vimos agora, certo? Então, essas são as situações onde nós usamos o hífen.